Como você virou meio quase garota propaganda da igreja num certo momento. Como foi essa passagem, assim, Rafa, Andressa? antes da gente começar a gravar, eu falei várias coisas pra você, mas eu acho que é feio a gente viver 6 anos falando bem e aí a gente sai falando mal, sabe? Porque eu vivi 6 anos isso. Eu fui fiel a eles. Eles não foram fiéis a mim. Eu me senti usada, sim. Descartada, sim. Tive que trabalhar o perdão, sim. Trabalho isso. Falar sobre isso é muito difícil, porque no lugar que, de uma certa forma, era pra me tirar do inferno, quase me levou ao inferno de novo. Eu acho que... Eu confio na justiça, né? Eu digo... Deus vê tudo. Então... Ele me dando saúde, eu consigo trabalhar. Mas foi bem difícil, assim, sabe? O ano passado houve um rompimento. Passei por muitas humilhações, muitas decepções. Sofri retaliação porque eu não quis ir pra política. Então eu acabei me sentindo objeto. Eu disse que eu me senti mais usada na igreja do que na prostituição. Porque na prostituição eu ganhava grana, né? Na igreja eles me tiraram todo o meu patrimônio. Então imagina, tu passa por N situações que tu te culpa a vida inteira pra construir um patrimônio. E hoje eu não tenho grana nem pra pagar a faculdade do meu filho. Porque eu dei tudo pra igreja. Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que Deus não queria o meu dinheiro, sabe? Ele queria o meu coração. Só que quando você tá envolvido, você tá de frente com a morte... Na verdade, eu nunca tive muita orientação, sabe, Rafa? Eu nunca tive pessoas do meu lado que me dessem algum direcionamento. A pessoa mais fiel que esteve comigo foi o Cacau, meu assessor, que eu tive que abrir mão da amizade dele quando eu entrei pra igreja. Entendeu? Que foi a pessoa que me estendeu a mão agora, o ano passado, quando eu tava no fundo do poço, sem grana pra nada, assim, pedindo um milagre de Deus. Nenhum irmãozinho da igreja bateu na minha porta perguntando se eu precisava de um gás pra dar pro meu filho. E aí a pessoa vem dizer assim, você é uma ingrata. As pessoas não sabem o que eu vivi, Rafa. As pessoas não sabem o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu passei. Mas Deus sabe. Então eu nunca liguei porque as pessoas falavam. Dane-se, as pessoas não acreditam, entendeu? Não tô nem aí. Eu sei que Deus me deu vida e eu vou viver até quando Ele quiser. Se Ele quiser que eu morra hoje, eu vou morrer hoje. Posso sair daqui e morrer, entendeu? Hoje a minha consciência tá limpa. Eu sei que eu tenho Jesus, que Ele perdoa os meus pecados. Eu tô viva por causa dEle. Então, o Jesus que eu acredito é muito mais que uma religião. Eu não tô presa a um CNPJ, eu não tô presa a um tijolo, eu não tô presa aos homens, eu não tenho medo de ninguém. Então... É difícil pra caramba você descobrir isso sozinha, né? A gente tava conversando isso antes, assim, é um processo que você não tem nenhuma... Não existe coach religioso que fala, não, olha, as coisas você vai se descobrir dessa forma. É no seu travesseiro, né, que você descobre. Na verdade, não existe nada melhor do que uma consciência tranquila. Acho que a nossa consciência fala muito. Acho que a forma de Deus falar com a gente, Rafa, é na nossa consciência, sabe? Porque sempre vai ter uma voz que vai dizer assim, legal, faz o que é ruim, faz o que é bom, sabe? Então, sempre existe os dois lados. Você sente isso? Que tem um diabinho e um anjinho o tempo inteiro contigo? Assim? Na verdade, todos nós temos, né? Que é o livre-arbítrio. As pessoas dão muito poder ao diabo, sendo que o diabo não tem domínio da gente, porque Deus é criador de tudo, Deus foi feito, Ele fez tudo, tudo é dele e para Ele, né? Então, as pessoas amedrontam muito as pessoas com o diabo, só que o ser humano escolhe, né? Eu escolhi me prostituir. Não foi o diabo que fez eu me prostituir, entendeu? Foram escolhas que eu tomei. E eu arquei por essas consequências. Então, acho que o diabo é os nossos pensamentos quando a gente se auto-sabota, quando a gente tem medo, quando a gente tem crenças limitantes, quando a gente acredita no que as pessoas dizem que a gente é, sendo que se a gente não é aquilo, a gente sabe quem a gente é, entende? Então, eu acho que o maior diabo é o nosso pensamento que nos auto-sabota. Por isso que hoje eu aprendi que a gente tem que olhar pra frente. Eu não posso mudar, Rafa, o que eu passei. Claro. Entende? Eu não posso. Foram escolhas que eu errei. Reconheço, fiz, me arrependo, mas eu não posso mudar. Eu tô com 33 anos. Então eu posso olhar daqui pra frente.
Se no passado eu não tinha um bom relacionamento com meu pai e com a minha mãe, não adianta eu ficar jogando na cara deles o que passou. Eles só podiam dar o que eles tinham. Hoje eu planto amor com eles. Hoje o meu pai me liga todo dia, quase dizendo: filha, eu te amo, Deus te abençoe. Sabe, a minha mãe também. Então eu consegui recuperar laços vencendo o meu próprio orgulho. Porque, Rafa, a vida, o que eu aprendi com Jesus, Rafa? Porque assim, nada a ver, esse aprendizado eu não acredito que tenha sido de mim, sabe? Eu acredito que Deus deu essa direção, porque eu aprendi a perdoar, porque um dia eu vou precisar de perdão. Um dia eu vou estar lá prestando contas de novo, e eu vou fazer muitas escolhas erradas ainda. Eu não sou perfeita, eu erro, entende? Eu peco de manhã, de tarde, de noite, num pensamento, numa atitude, num julgamento, numa palavra. Por mais que hoje talvez eu pense antes de tomar algumas decisões, que eu seja mais racional do que antes, que eu era tão emotiva, tão, né, agia no impulso, hoje talvez eu pense um pouco mais. Eu sei que eu vou ter que prestar contas para Deus de todas as minhas escolhas. Só que dessa vez vai ser diferente, porque eu tenho Jesus. E Jesus veio para perdoar os meus pecados, os teus pecados e os pecados de todas as pessoas. As pessoas são livres para acreditar ou não, sabe, Rafa? Mas eu vejo isso como missão. Eu saí da igreja, mas eu não perdi Jesus, entende? As pessoas me julgam muito, sabe? Porque depois que eu rompi com a igreja, o meu trabalho é o Miss Bumbum. Então o Cacau, que eu tive que abrir mão dele, da amizade dele, por causa da igreja, foi a pessoa que me estendeu a mão. Disse: olha, Dessa, o Miss Bumbum, eu tô morando fora do Brasil, ele não tá mais acontecendo, mas para te ajudar, vamos lá, vamos voltar com tudo. Eu disse: vamos, preciso de uma luz no fim do túnel, entendeu? E graças a Deus por isso, porque o Miss Bumbum tá completando 10 anos. Então é um presente para mim também. Imagina, eu participei há 9 anos atrás. Eu não sou mais aquela menininha de 9 anos atrás. Hoje eu não faria as mesmas escolhas que eu fiz no passado. Eu acho que nem você é a mesma pessoa de 9 anos atrás, né? E às vezes a gente comete erros e a gente não vê a proporção que isso pode tomar, o mal que pode trazer para nossa vida. Se a gente pudesse mudar, a gente mudava, mas a gente não pode. Agora, Andressa, quando você volta, o Miss Bumbum marcou um momento teu de guinada que te levou para um lugar muito escuro, né? Escolhas, Rafa. Assim, eu você poderia ter escolhido o lado bom, Sim. Entende? Porque assim, ó, Gisele Bündchen é sucesso e desfilava de lingerie. Ela fez as escolhas certas, entende? Não é uma lingerie ou um biquíni que vai definir a escuridão. É a escolha que você vai tomar, entende? Não, isso com certeza. A única coisa que eu queria saber de você é as opções, elas vão aparecer. Sim. As tentações, elas vão voltar a aparecer. No que essa volta para o Miss Bumbum e para esse universo de exposição, porque novamente eu vejo a Andressa com a matéria no jornal, apareceu de uma forma ou outra, talvez propositalmente ou não dessa vez, mas assim, as matérias elas voltam um pouco com aquele mesmo tom, né? Que teve a impressão que eu tenho, assim, a jornada foi aquela exposição toda muito louca, depois a recuperação, o processo de saúde, a religião, e agora começa a beliscar naquela história. O que isso traz para você positivamente? Então, assim, Rafa, eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse grana como eu conquistei, se eu tivesse como, por exemplo, eu dei para a igreja 2 milhões, tá? Em patrimônios e... Se eu tivesse essa grana aplicada, talvez hoje eu não estaria fazendo as escolhas que eu estou fazendo. Mas eu preciso trabalhar. Entende? Hoje eu sou contratada do Miss Bumbum como garota propaganda, é o meu trabalho. No início foi bem difícil, porque eu via pecado em botar um biquíni, usar um decote assim eu jamais usaria. Então assim, foi muito difícil pra mim. Sabe, eu vivi 6 anos vivendo um fanatismo, sabe, que tudo era pecado, sabe. E aí você se deparar com uma situação assim, e agora? Eu preciso trabalhar, eu tenho filho para sustentar, eu tenho contas para pagar, sabe? Então é o meu trabalho. Eu tive que separar, dizer, não, esse é o meu trabalho, vou ter que vencer a mim mesma, os meus preconceitos. E comecei a tentar ver de outra maneira. Porque daí eu consegui entender uma coisa, Rafa. Que eu conheço pessoas religiosas que arrotam santidade e que traem os maridos. Entende? Eu conheço mulheres que são vestidas todas tapadas, mas humilham as pessoas, sabe? Pregam a santidade,
pregam Jesus, mas o caráter zero, entende? Então eu entendi que vai muito além do que uma roupa, vai muito além do que uma profissão, sabe? Eu acho que se os teus olhos são bons, você é uma pessoa boa, porque você não vê malícia. Se a pessoa vê malícia, o problema tá nela, não em você. Mas foi bem difícil. Não vou falar pra você que foi fácil, que não foi. Sou muito atacada, sou muito julgada, porque as pessoas, elas querem encontrar um erro, um defeito. Então, muitos disseram assim, eu sabia que isso era uma mentira, que tu nunca tinha se convertido. Rafa, entre eu e Deus. Não tô preocupada se as pessoas acreditam ou não, se eu me converti ou não, entendeu? É eu e Deus, eu tenho contas pra pagar. Graças a Deus eu não tô na prostituição, entendeu? Que eu poderia estar, e seria uma escolha minha, entende? Não estou, graças a Deus, que Deus foi muito maravilhoso na minha vida, que colocou meu marido no meu caminho, porque com a raiva que eu tava, com a vontade de chutar o balde, assim, sabe? É porque eu sabia que existia um depois, Rafa. Eu sei que existe um depois, eu sei que Deus existe, eu sei que existe o campo espiritual, eu sei que tudo que eu plantar eu vou colher. Eu não queria plantar as mesmas sementes, entende? Agora é um processo muito louco, né? Você entra nisso para ser aceita, para que as pessoas te abracem, e agora você precisa entender que essas pessoas que não querem te abraçar, você é mais forte do que tudo isso. Ou seja, é uma loucura tudo, né? É uma loucura. Assim, foi bem difícil, Rafa, foi bem difícil. Você tem que assim desconsiderar a rejeição, que é algo que você fugiu a vida inteira, né? Na verdade, eu acredito que Deus está permitindo isso para mim aprender a lidar com isso, a rejeição, sabe? Eu acho que seria, sabe o teu ponto fraco? Parece que às vezes a gente é desafiado nos nossos pontos fracos, sabe? Como se fosse um teste para ver se você consegue permanecer. É assim que eu vejo, sabe? Foi muito difícil, Rafa. Foi muito difícil, assim, para não voltar para estaca zero, sabe? Eu digo que Deus foi muito misericordioso na minha vida, porque Ele olhou e disse, essa guria vai se perder agora, vai chutar o balde. Mas isso só, a única pessoa prejudicada seria eu, seria o meu filho, entende? Então, graças a Deus, Deus botou o meu marido no meu caminho, me pediu em casamento, eu nem esperava, a gente era amigo. Ele sabia tudo esse rompimento que estava acontecendo com a igreja, a minha decepção com a igreja, com as pessoas da igreja. E o meu erro foi confiar nas pessoas, foi amar demais, me entregar demais, entende? E foi bem difícil, Rafa, foi bem difícil, assim, falar disso me machuca. Então eu ainda estou num processo, tipo, eu ainda não acredito que está acontecendo tudo isso, mas está. E eu não tenho outra escolha, eu preciso continuar, entende? Eu preciso seguir em frente. Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele não vai me desamparar, porque não me desamparou. Meu marido é uma pessoa incrível, maravilhosa, que me ama. Eu estou sendo amada como nunca fui. Então, tenho um filho lindo, sabe? Ele vai completar 16 anos agora em maio. É meu amigo, meu companheiro. Ele entende todo esse processo? Entende tudo isso, porque quem sempre colocou comida dentro de casa fui eu, entende? Então, eu nunca pedi nada pro pai dele. Tentei reconstruir meu casamento quando eu tava na igreja, mas não deu. Fechou aquele ciclo, sabe? Então, assim, Rafa, meu filho, hoje, depois de 6 anos, ele tem uma nova mãe. Então, pra mim, isso que importa, sabe? A minha mãe tem uma outra filha, uma outra, sabe, Andressa. Aquela Andressa do passado, rancorosa, amarga, morreu. Talvez eu tivesse que passar por tudo isso até o que é ruim é bom. Eu nunca queria ter rompido com a igreja, porque eu conheci Jesus lá. Que eu me decepcionei foi com seres humanos, sabe? Eu achei muito perigoso isso, tipo, de você ter que ser aceito por Deus, você tem que dar o seu tudo. Tipo, eu dei meu tudo e quase fui pro inferno, sabe? Então, tipo, que Deus é esse? Eu entendo. Entendeu? Claro. Tipo, pô, eu luto a vida inteira pra conquistar um patrimônio, daí a igreja vem, tira tudo. Eu entendo. E aí é difícil. E aí você começa da estaca zero de novo, sabe? É como se você voltasse aos 21 anos, aos 33. E é enlouquecedor, porque é o mesmo lugar que te abraça, né? E que te faz mudar. Porque também se não fosse aquele ambiente, talvez você não estivesse aqui. Então tem uma dívida de gratidão e ao mesmo tempo a traição.
a sua vida ela é cercada de sentimentos conflitantes, assim, Andressa. Porque daí vem o amor, a gratidão. Isso. Rafa, eu amo a obra de Deus. Eu amo estar dentro dos presídios falando de Jesus. Eu não vejo elas ali... Eu sei que elas cometeram erros, mas eu sei que Deus pode mudar o coração delas, sabe? Eu sei que talvez ela já nasceu no crime, talvez ela já tenha uma mãe, um pai que foi bandido e ela não teve outra escolha a não ser um bandido, entende? Então, assim... Ter passado por tudo que eu passei, eu entendi que ninguém nasce mal. E Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa, entende? Só que as escolhas, a gente tem que pensar nas nossas escolhas. E o ser humano não pensa. Você não pensa na velhice. Você não pensa que você vai morrer, entendeu? Por exemplo, se você fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? Você beijaria mais, abraçaria mais? Então, assim, o tempo é muito curto. Em vez de a gente ficar reclamando, por que a gente não prioriza o momento? A gente fica pensando lá na frente e deixando o agora passar. Só que a gente só se dá por conta disso quando a gente passa por isso. Porque a gente não quer ouvir ninguém, né? A gente não quer. O ser humano, ele é muito egoísta. Por isso que eu entendi, assim, que o Senhor Jesus, quando ele fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O que é amar ao próximo como a ti mesmo, Rafa? É você não julgar, sabe? É você respeitar. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você, você tem uma história. Para todo mundo pode ser o Rafinha Bastos fortão, mas no fundo você sabe tudo que você já passou. Uma flor, só uma flor, você não faz Mas ideia. assim, só você e Deus sabe toda a tua história, entende? Então quem tá de fora vê só o Rafinha Bastos, entendeu? Mas você é uma pessoa que tem uma história. Você sabe as tuas dores. Então, eu amo a obra de Deus, Rafa. Eu amo falar de Jesus. Eu amo, sabe? Se eu pudesse, eu ficava 24 horas falando dele. Porque o que ele fez dentro de mim, humanamente falando, é inexplicável. Eu consegui perdoar o homem que me abusou sexualmente. Eu liguei pra ele falando que perdoava ele. Eu perdoei minha mãe, eu perdoei meu pai, sabe? Eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu filho, com o meu marido. Eu amo cuidar da casa, cuidar do meu marido, cuidar, sabe, das nossas coisinhas e comidinha. Sabe, hoje eu consigo dar valor ao que lá atrás não tinha valor. E é tão simples. A gente busca tanto a riqueza, só que a felicidade está nos mínimos detalhes, sabe? O que adianta você construir um império se você não tem alguém de verdade que te ama por quem você é e não pelo que você tem, sabe? Então... Eu já tive muita grana e não fui feliz. E agora eu não tenho. Mas eu te digo que eu tô muito feliz, assim. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida, por pior que seja, sabe, Rafa? Eu posso dizer pra assim, ó, o ano passado eu fui pro fundo do poço, porque eu me vi sem grana pra nada, assim. A igreja me deu um pé, me virou as costas e, tipo, te vira, né? Tiver que... voltar pra vida, volta, dane-se. Aí eu fiquei pensando, pô, amam tanto a minha alma assim, entendeu? Alma porcaria nenhuma. Aí você tem que trabalhar o perdão, porque Jesus é perdão. Daí você quer se vingar, metade de você quer se vingar, você quer expor os áudios, você quer jogar, né, no ventilador tudo, daí você diz, não. Também porque tem uma coisa dentro de ti que tem a exposição, aquela barraqueira. Sabe? E eu digo, eu não quero mais isso. Eu não quero mais plantar o que é ruim. Porque que nem aquela época que eu expus o Cristiano. O casamento dele acabou, entendeu? A Irina chegou agora recente dar um depoimento que, tipo, que é como se eu fosse, entre aspas, a culpada de ter acabado. E eu não quero ser culpada de mais nada, entendeu, Rafa? Eu não quero fazer mais mal pra ninguém, sabe? Eu acho que as pessoas que me fizeram mal, o próprio mundo vai se encarregar. Deus tá vendo. Eu sei disso. Você teve a oportunidade de confrontar algumas pessoas lá de trás que em algum momento você fez mal e pedir desculpa? Pedi perdão para todo mundo. Todo mundo. Liguei, mandei mensagem. Consegui pedir perdão pro menininho quando eu tinha 13 anos, que eu magoei ele no colégio. Então, você foi atrás? Eu fui atrás das pessoas. Você foi investigadora, detetive. Achei no Facebook, pedi perdão para ele. Então, assim, eu fui... Porque eu vi que eu vou precisar de perdão, Rafa. Eu vou um dia chegar no julgamento de novo. Deus vai mostrar todas as escolhas de novo. Eu sei que eu cometo erros, mas eu preciso perdoar. Entende? Eu não sei se você já leu a Bíblia. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, que é o Evangelho.
Jesus é isso. Jesus, ele ensina isso, sabe? A perdoar. Não importa quantas vezes as pessoas errem, a gente tem que perdoar, porque um dia a gente vai precisar do perdão de Deus. Eu não... Meu pai é judeu, não é? E eu nunca... Eu não fui nem batizado. Meus pais falaram, deixa que ele escolhe quando ele for mais velho. E foram coisas que não... Ou por uma questão da vida, acabou fugindo de mim. E eu demorei muito tempo a entender um pouco isso que você está me contando, do que bem isso faz na vida de alguém. E com a vida vai mostrando, né? Pessoas que se renovaram, pessoas que mudaram, que tiveram uma vida. Por isso que eu não julgo mais. Talvez há 10 anos atrás eu fosse aquele cara que fala, esses caras, esses pastores, quer arrancar dinheiro, negócio de Deus e tal. Então, assim, eu hoje tenho uma outra visão. Antigamente, se você viesse me contando com os papos de Jesus, agora eu ia dar tipo, meu, lá vem as com o papo de Jesus. Hoje em dia eu entendo e acho que a tua experiência e o teu relato, ele é a prova viva de que isso tem um valor absurdo. Acreditando ou não acreditando, você é a prova viva de que você se salvou. Se foi Jesus que te olhou naquele momento ou não, as pessoas podem até ter um certo julgamento. Agora, se foi isso que fez com que você se levantasse para estar agora inteira como você está, só resta respeitar. Respeitar e entender que para você foi algo que te renovou, que te trouxe vida interior, nova. Entendeu? Por mais que eu use as palavras, eu não conseguiria explicar o quanto eu tenho paz dentro de mim, entende? Uhum. Que antes eu buscava com a grana e com a droga. E eu não preciso mais delas. Então, hoje eu sou livre, entende? Difícil foi voltar a usar biquíni. Difícil foi, porque assim, Rafa, de verdade, eu sou muito grata ao Cacau, ao Miss Bumbum, porque hoje é o meu trabalho, entende? Mas foi muito difícil. Imagino, querido. Muito difícil. Porque passa um filme na tua cabeça, sabe? Eu fiz escolhas erradas. Eu não queria que voltasse a uma coisa puxar a outra. E tu vê que Deus, ele é tão bom na minha vida, assim, que colocou meu marido. Eu acho que se ele não tivesse entrado na minha vida, eu não sei o que teria acontecido, entende? Porque a mesma igreja que, teoricamente, me salvou é a mesma que me levou pro inferno, entende? Uhum. Então, aí você tem que trabalhar o perdão, você não ser vingativa, você... Sabe? É uma luta contra as tuas emoções, contra os teus sentimentos. É bem difícil. O autocontrole para uma pessoa da borderline ainda é só do divino. Imagina. É só dele para me controlar, para me segurar. E ainda algumas pessoas ainda acham que eu não sou de Deus. Bom, de todo esse processo, assim, de tudo que você passou, uma das coisas que te possibilita hoje que você continue trabalhando, você continua uma mulher muito bonita. Uhum. E com certeza o biquíni para você é uma questão de restrição de pensar no passado, porque você de biquíni é linda. Então isso, apesar de todas essas cirurgias, que coisa louca isso, que eu imaginava que você sair da cirurgia um fio, assim, né? Um osso. E mesmo assim, você é uma mulher muito exuberante, muito bonita. Você se preocupou com isso, assim, que você mudaria fisicamente nessa história? Eu passei que é uma preocupação muito pequena, obviamente, mas curiosidade minha. Eu passei por 22 cirurgias nas minhas pernas. Hoje eu tenho tatuagem para cobrir as minhas cicatrizes. Uhum. Até meses atrás, né? Porque antes eu... É que quando você se converte, você já deve ter conhecido pessoas que ficaram fanáticas, né? Sim. Normalmente todo mundo quando entra pra Jesus é aquela coisa louca. Não fala assim, mais de nada. a vida é Jesus, Tem muito tu não isso. consegue. Tu diz, que chato que só fala disso. Então eu acho que são fases, né? Todo mundo passa por isso. Então hoje eu cheguei no equilíbrio. Eu passei por essa fase, foi importante. Nesse período eu aprendi muito, porque eu comecei assim, em vez de pensar assim, tenho cicatrizes, eu pensei, eu tenho pernas, entendeu? Você muda os teus valores. Claro. Você começa a dar valor ao que tem e deixa tudo bem não ter,
entendeu? Tudo bem, ok, deu errado, tudo bem que deu errado, sabe? Nem sempre tem que dar certo, porque a gente sempre pensa, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Às vezes dá errado, e dá muito errado, e tipo, tá tudo bem que deu errado. Eu não tenho o que fazer, vamos em frente. Tô viva, entendeu? Então, o que me motiva é estar viva, sabe, Rafa? Hoje, a minha alegria é estar em respirar, porque eu respirei com tubos, eu tinha dificuldade de voltar a respirar um oxigênio. Então, quando você passa por isso, você, tipo, dane-se uma cicatriz, sabe? Como eu voltei a trabalhar como modelo, eu fiz tatuagem justamente pra esconder, né? Porque, imagina, hoje eu vou fazer uma campanha de lingerie, de biquíni, uma divulgação de alguma clínica de estética. Eu tenho que usar o meu corpo, a minha imagem. Então, eu fiz as tatuagens por isso. Mas eu acho assim, que eu vou envelhecer, entendeu? E tudo bem por isso. Só que se eu puder usar a medicina a meu favor, eu vou usar, entendeu? Só não coloca esses negócios aí. Isso. Eu só hoje não faria assim, ó. Lipo eu não faria, porque eu já vi, assim, dá muito erro. Porque é perigoso, né? Então, assim, isso eu não faria. Mas eu já troquei a prótese de silicone, já voltei, fiz uns botoxinhos depois que eu saí da igreja, sabe? Já fiz alguns procedimentos que não são invasivos. Não colocaria a minha vida em risco, entende? Não iria tomar uma anestesia geral, assim. Sim. Só pela prótese que eu queria colocar, que eu queria trocar a prótese só. Mas você muda, sabe? Quando você geme demais, você vai para uma cama de hospital, aí você pensa assim, que bom que eu tô conseguindo caminhar, sabe? Porque não era nem pra mim ter perna, né, Rafa? Era pra ter amputado. Então, graças a Deus pelas minhas cicatrizes. Sim. Andressa, obrigado. Muito legal. Você tem uma clareza muito grande, assim, sabe? Você fala muito bem. Eu não precisava nem estar aqui. Na real é essa. Eu sou um coadjuvante dessa história. Desculpa eu não consegui te abraçar, que eu tive vontade 4, 5 vezes durante a nossa conversa de te abraçar, que o negócio de corona, a gente tem um acrílico. Você não tá vendo? Tem um acrílico separando a gente. Então parece que eu caguei quando a Andressa se emociona. É que é corona, gente. É a maneira que a gente tem de viabilizar. Obrigado por você vir. Você veio de Porto Alegre até aqui só pra gente poder conversar. Obrigado pela tua história. Tenho certeza que isso é muito inspirador para as pessoas que acompanham. Mesmo que a igreja não tenha utilizado essa narrativa da melhor maneira possível, que isso não tenha sido... Você acabou impactando muita gente com a tua história. Eu acho que isso tem que ser motivo de orgulho muito para você nesse momento. Rafa, e hoje eu penso o seguinte, que tudo são as nossas escolhas, né? Por exemplo, agora a gente veio com o Miss Bumbum. São 27 candidatas lindas que têm um futuro pela frente. São as escolhas que elas vão tomar. O que é o Miss Bumbum? Pra gente, me explica isso, que eu só ouço falar do Miss Bumbum. É um concurso que elege a bunda mais bonita. Isso. Mas o que é a bunda mais bonita? Então, não tem um padrão exato de bumbum. Porque assim... o que é a bunda bonita? Não é nem a maior ou a menor. É o bumbum mais bonito do Brasil. A gente faz a seleção porque assim... Algumas meninas, elas têm o sonho de ser famosa. E o concurso faz isso. O concurso traz a fama, né? É o início da fama. Tanto que eu fiquei conhecida por causa do Miss Bumbum. Eu fui vice Miss Bumbum há 9 anos atrás e até hoje eu colho os frutos do Miss Bumbum, né? Sou eterna vice Miss Bumbum. O que aconteceu com a Miss? Porque só se falou da vice. A verdadeira Miss Bumbum, o Brasil não tá nem aí. Tadinha, ela é um amor, uma querida ela. Mas então, o Miss Bumbum traz isso, sabe? Traz esse reconhecimento. E eu acho que no fundo, Rafa, toda pessoa que ela quer ser famosa, ela quer ser amada. Entende? Você foi pelo humor, né? Porque você é homem, não tem um Miss Bumbum. Não tem. E se tivesse, teria uma dificuldade tremenda de participar que eu não tenho bumbum. Eu sou aquele cara que eu tenho que apertar o cinto da calça, Matheus. É ridículo. Porque senão começa a aparecer meu cofre do nada, porque não tem. Sabe aquela calça que você tem que apertar, porque senão ela desce. Bunda de urso, sabe? Que faz assim, ó. Essa é a minha bunda. A gente já selecionou, Rafa, as 27 candidatas. Até trouxe um vídeo para... Se você puder mostrar para as pessoas acompanhar, porque elas já podem votar. Então, as pessoas vão ajudar a gente a escolher o bumbum mais bonito do Brasil, né? São 27 candidatas. As 15 mais votadas vão para a final, que vai ser em julho, aqui em São Paulo. Quem sabe você e sua esposa vão lá ajudar a gente no júri a escolher o bumbum mais bonito. Virgínia, você vai participar do bumbum mais bonito do Brasil, tá bom?
Juíza. Então, é o que eu tô falando. De repente vocês podem ser juízes. O maior prazer seria. Posso ser juiz do Miss Bumbum? Eu sou, eu gosto, eu tenho Ela vai junto, né? É um casal, né? Analisaria muito os bumbuns do Brasil. Obrigado, viu, Andressa? Eu vou passar o vídeo aqui, gente. E aí tem um site que a pessoa pode votar, é isso? Brasil.com.br. Aí o público pode ajudar a gente a escolher o bumbum mais bonito do Brasil e dar a chance para ela conseguir abrir tanto trabalho para ela dentro da televisão e ser famosa. Porque o Miss Bumbum faz isso, né? Traz a fama para as meninas. Você quer participar do Miss Bumbum, Virgínia? Não quer. Andressa, muito obrigado. A gente acaba o vídeo aqui, a nosso papo, você assistindo então o vídeo. Tem todas as candidatas no vídeo? Tem, as 27 candidatas. Então você, e embaixo aqui na descrição eu vou colocar o link para que você faça e deixe o seu voto. Isso aí. Obrigado, Andressa. Foi um prazer. Foi muito legal. Então tá. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.